Um país se constrói com homens e livros. Monteiro Lobato. Bom dia, Monteiro Lobato, um homem à frente do seu tempo. Para você ter ideia, ele foi o homem que fez com que nascesse a Petrobras, numa luta ferrenha para tentar dar ao Brasil autonomia na produção de petróleo. Infelizmente foi boicotado pelo governo, chamado de comunista, foi preso. Monteiro Lobato, fundador da primeira editora brasileira, para tentar colocar os escritores brasileiros em evidência, ele fundou a primeira editora brasileira e também abriu grandes livrarias. Ele que lutava pela educação, pois dizia que um país se faz, se forma, se edifica com homens e livros. Também criador de várias histórias infantis, ele que dizia ter se arrependido de não ter escrito antes para as crianças. Eu imagino que na cabeça dele ele deveria pensar: os adultos não querem ouvir a verdade, os adultos não querem aprender, as crianças têm mais sede, mais fome, como dizia Jesus. Sim, das crianças já pertence o reino do céu. Quem não se fizer como a criança não verá o reino do céu. A sabedoria, quem não se fizer como criança não atingirá, não alcançará a sabedoria. E é por isso que, sim, ele estava certo até nisso, deveria escrever mais para as crianças, mas que haja crianças de 40, 50, 30, 20 anos, que haja sempre uma criança dentro de você com fome de saber. Ele que também foi perseguido pela Igreja Católica, que insistia em queimar seus livros, tentava de todas as formas angariar os livros dele para queimar em praça pública nos domingos de missa. Sim, foi perseguido pelo governo, foi perseguido pela igreja, um homem aquém do seu tempo, um homem com uma mente que se fosse sim apoiada, o Brasil também receberia grandes beneméritos daquela época. Seríamos um país melhor se tivesse a ideia do petróleo, tivesse já sido mais investimento naquela época, mas não teve. Perseguido naquela época pela igreja, pelo governo. Agora a gente vê mais uma vez a perseguição dentro de faculdades, de professores dizendo que a obra dele era racista e etc. Mas como racista, se ele fazia suas histórias observando as pessoas em sua volta? Era um homem do seu tempo, por volta de 1930 mais ou menos. Ele olhava a empregada do lar, uma negra, ele olhava a senhora da casa, que era uma branca, a Narizinho, o Visconde de Sabugosa, o Pedrinho, a Emília, boneca de pano, cheia de questionamentos e sabedoria, também se inspirou numa pessoa do seu convívio familiar e de seu convívio de amizades. Não tem nada de racismo, ele olhou as coisas do seu tempo. E infelizmente algumas pessoas querem destruir a história para fazer a história ficar do jeito que elas gostariam que fosse. Mas nós não devemos estudar história aprendendo que fosse do jeito que eles querem. Mas não, devemos estudar a história como ela era de fato. E é por isso que Monteiro Lobato, sim, é um dos mais brilhantes personagens da nossa história. E infelizmente a gente vê que muitos, em vez de tentar enaltecer o homem que incentivou a leitura, o homem que com suas ideias brilhantes praticamente fundou a Petrobras, tem gente tentando desconstruí-lo dentro das nossas fracas e débeis faculdades. É muito importante que a gente entenda o que Jesus queria dizer. Conheça a verdade, seja ela qual for, conheça a verdade. A verdade é que liberta, a verdade é que nos instrui, que nos ensina, que nos educa. Os erros da história, os acertos da história, a educação virá. Jesus, o próprio, era um dos maiores professores da história. A Bíblia conta que ele andava ensinando, ele andava educando as pessoas, ele andava abrindo a mente, os olhos das pessoas para buscarem a sabedoria. E antes de partir, o Cristo mesmo disse: ide por toda a terra e ensinai. Ou seja, continue educando. Educar vem de dar autonomia, né? Do latim educaire, significa dar autonomia à pessoa, ela mesma poder resolver seus problemas, buscar suas soluções, usar de sua inteligência. Então, é por causa do nome Cristo que deu-se início verdadeiro às escolas no mundo. Foi por causa de Cristo que surgiu as reais escolas do mundo. Deu-se início ao sistema de escolas do mundo baseado na ideia de Jesus Cristo. Ide e ensinai. Ide e ensinai. E se Jesus já entendia que se Jesus mandou que fosse importante conhecer
conhecer o Evangelho, as letras, conhecer a palavra de Deus, era importante então que todos soubessem ler. E nascia as escolas. Então, ele nos ensina sempre a buscar educação, ele nos ensina sempre a buscar sabedoria, ele nos ensina sempre a buscar o melhor para nós e para nossa família. Que sigamos o conselho do mestre, conheça a verdade, ela liberta, ide, buscai sabedoria, recebendo sabedoria, ensinai, e assim nós teríamos uma nação melhor, porque uma nação se faz de homens e livros. Bom dia, Monteiro Lobato, descanse em paz.